Amada igreja, tudo bom, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposição bíblica, onde nós estamos estudando no culto vespertino a história de Jesus Cristo. Começamos pelo prólogo e hoje nós vamos meditar em uma das histórias mais impactantes sobre Jesus Cristo, que é a ressurreição de Lázaro. Então, quero convidar a amada igreja a abrir as Sagradas Escrituras no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 25. Eu não vou começar pelo versículo 1, mas à medida que eu for expondo o texto, nós vamos passar por 44 versículos. Então, versículo de número 25 até o versículo de número 27 de João, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, Deus amado, é um privilégio, Senhor, estarmos aqui reunidos neste salão, o teu povo, a tua igreja, com o objetivo de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus amado, nós rogamos neste momento, Senhor, o Senhor que conduz todas as coisas, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor que ressuscitou a Lázaro e o Senhor que revelou o Cristo Jesus dentro deste milagre. Fale conosco, Deus. Eu sei, Pai, que se o Senhor teve o poder de ressuscitar Lázaro, o Senhor também tem todo o poder e autoridade para falar conosco nesta noite. Eu quero colocar a minha pessoa, a dos meus irmãos, todos nós em tuas mãos, pedindo que o teu Espírito nos traga o entendimento, o esclarecimento desse texto, e que possamos sair daqui admirados com Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dele que eu faço esse pedido, meu Deus querido. Amém. Meus irmãos, o capítulo de João, no capítulo de número 11, ele nos trata aqui, ele traz a nós uma das histórias mais impactantes da vida de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Esse relato, meus irmãos, ele não é apenas um relato emocionante de luto, de dor, de reencontro, de conforto, de esperança, que foi trazido ali para aquela família de Betânia. Mas, na verdade, esse relato é um sinal poderoso que revela quem Cristo é em toda a sua glória. Ao longo do texto, nós percebemos que o objetivo de Jesus não era simplesmente curar uma enfermidade. Não era somente, ainda que isso é muito para nós, ressuscitar um homem que havia morrido já há 4 dias. O objetivo maior não era esse, mas o objetivo maior era glorificar ao Pai. E como que o Pai seria glorificado? Através da demonstração de quem Cristo é. O milagre do capítulo 11 de João, o milagre da ressurreição de Lázaro, na verdade vai mostrar para nós quem é Jesus Cristo, em toda a sua glória, em toda a sua deidade e majestade. Nós vamos ver nesse texto, meus amados irmãos, 4 pontos. Primeiro, Jesus é a glória do Pai. Segundo, Jesus é a ressurreição e a vida. Terceiro, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E em quarto lugar, nós vamos ver que Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Fica fácil de você se lembrar aí. Jesus é a glória do Pai. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E Jesus foi enviado pelo Pai. Então, que o Espírito de Deus nos traga entendimento e esclarecimento sobre esta exposição, sobre esse texto. O primeiro ponto, então, é que Jesus é a glória do Pai. Ou seja, nós vamos ver que este milagre, ele glorifica ao Pai, mas como que o Pai é glorificado? Quando o Filho é conhecido. Olhe para o versículo de número 1 do capítulo 11. O texto começa assim: Estava enfermo Lázaro. Estava doente. Estava enfermo. Quem? Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro foi um grande amigo de Cristo.
A palavra do Senhor vai nos mostrar que Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, amava aquela família de Betânia. Jesus, ele era uma pessoa extremamente relacional. E Lázaro, que é o amigo dele, o sentido etimológico do seu nome significa aquele a quem Deus ajuda. E de fato nós vamos ver, meus amados irmãos, que Deus ajudou Lázaro. Deus ajudou as suas irmãs, a sua família. Diz o texto bíblico que Lázaro, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E no versículo 2, o texto bíblico, através de João, que foi o escritor deste livro, ele vai trazer uma espécie de um parênteses, explicando quem era esta Maria. Diz o texto aí no versículo 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aqui nós temos uma história que ela é adiantada, porque ela vai ser citada, essa história aqui, no capítulo 2, no capítulo 12, versículo de número 3. E por que ele cita aqui antes? Porque provavelmente era uma história muito conhecida naquela época. As pessoas sabiam sobre quem era esta mulher. E diz o versículo 3 que elas, as irmãs, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Provavelmente quando elas citaram aqui Senhor, que é o termo grego Kyrios, elas não estavam apenas colocando Jesus como mais um mestre daquela época, mas a intimidade que elas tinham fazia com que elas soubessem quem era Jesus. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Yahvé, Ele é o próprio Deus encarnado. Então elas pediram para que Jesus fosse lá. Por quê? Porque Lázaro estava enfermo. E justamente era aquele que diz o texto que Jesus amava. Agora, veja o versículo de número 4, que Jesus então ele vai dizer: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Ou seja, Jesus não estava dizendo que Lázaro não iria morrer. Lázaro, de fato, iria morrer e o próprio Cristo Jesus iria ressuscitá-lo. Mas o que Jesus estava dizendo é que esta enfermidade, ela não iria terminar somente com aquela morte, e muito menos com a ressurreição, mas tudo aquilo, as circunstâncias daquela enfermidade, daquela perplexidade da família e da ressurreição, iria resultar em glória a Deus. Por isso que o texto diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Um ponto muito interessante dentro do Evangelho de João é que a glória de Deus, ela é mais do que louvar ao Senhor, ainda que isso faz parte. Glorificar a Deus dentro do Evangelho de João não é somente louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, mas Deus o Pai, ele é glorificado quando o Filho dele é revelado, quando o Filho dele é conhecido diante das pessoas, diante das nações. Então, o que João está falando aqui? Em outras palavras, ele poderia dizer assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para revelar quem é o Filho de Deus. Através dessa ressurreição, as pessoas saberiam quem é Jesus. Como pode um mero homem, um simples carpinteiro, filho de uma mulher, de uma camponesa, fazer aquilo? Só pode ser Deus, só pode ser o Deus encarnado. Então, glorificar ao Pai, em João, é saber quem é o Filho. Tanto que João, no capítulo 1, versículo de número 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então glorificar o Pai é saber quem é Jesus, o que ele fez. Agora olhem para o versículo 5, diante disso, diz o texto: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Intrigante isso, não é verdade? Como assim? Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, tem todo o poder, é o Deus encarnado, é o verbo que tabernaculou, que está conosco. Ele poderia ter ido logo e ter curado ele.
Ele poderia ter feito logo um grande milagre de pronto, mas não, diz o texto, que ele demorou 2 dias naquele lugar. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que o Senhor, mesmo quando Ele não age de forma imediata na nossa vida, quando a gente ora e pede, e clama, e pede por um socorro em relação a alguma coisa que nós estamos passando, e Ele não responde de imediato, não quer dizer que Ele não nos ame. Não quer dizer que Ele não esteja preocupado conosco, que Ele não tenha compaixão e misericórdia por nós, mas o que quer dizer é que a agenda dEle é diferente da nossa agenda. Ele vai chegar na hora que Ele sabe que é o momento certo, Ele vai agir na hora que Ele entende que é o momento correto para Ele fazer algo. Tanto que aqui nós vamos ver que ele demora 2 dias, provavelmente 1 dia foi para chegar a mensagem para ele. Lázaro está doente. 2 dias ele permanece naquele lugar. E mais 1 dia ele vai demorar para chegar até onde Lázaro estava. Totalizando 4 dias. E o que isso vai resultar? O homem morreu, mas o homem vai ser ressuscitado. Ou seja, as circunstâncias, todas elas vão corroborar para que o Filho de Deus seja glorificado. Agora, olhem para o verso 7. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Ou seja, quase mataram o Senhor lá na Judeia, lá em Jerusalém, e o Senhor quer voltar para aquele mesmo lugar? Respondeu Jesus, versículo 9: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está pegando algo que era comum da realidade do povo da Palestina. Ou seja, um dia ele tem o quê? 12 horas, de 6 até 6. E ele está dizendo, olha, não são 12 as horas do dia. O que ele estava dizendo era o seguinte, as minhas horas espirituais até a minha morte, elas ainda não se findaram. Tanto faz se eu for lá agora, onde Lázaro está, ou se eu ficar aqui, a minha hora não vai se findar, ainda não vai acabar o meu momento só vai cessar quando eu chegar na cruz. É aquele momento ali. Por isso que ele diz, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, eu estou andando de acordo com o calendário, eu estou andando de acordo com o curso do nosso Senhor. E para os irmãos terem uma ideia, esse milagre que vai acontecer aqui, ele é tão importante, e ele é tão culminante, porque é daqui que Jesus depois vai para a cruz. Porque as pessoas vão saber quem é Jesus Cristo, e o que ele pode fazer pelos outros, e por isso eles vão querer matá-lo. Agora, olhe para o verso 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, ou seja, depois dessa conversa que ele teve com os discípulos, Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quando Jesus colocou o nosso amigo Lázaro adormeceu, ele estava usando ali um eufemismo. Adormecer não quer dizer que ele tirou um sono, que ele estava dormindo por causa da sua enfermidade, que ele estava muito cansado e por isso ele tirou um período de soneca. Não era isso. O que Jesus estava dizendo é, nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou lá para despertá-lo, eu vou lá para ressuscitá-lo. Meus irmãos, vejam que Jesus, que é homem e que é Deus, somente quem é Deus pode ter ciência desses fatos. Jesus não estava lá em Betânia, Jesus não estava lá na casa de Lázaro, mas o Jesus, que sabe todas as coisas, mesmo estando naquele lugar, ele como homem, mas ele tem uma mente divina, e ele sabia que naquele momento Lázaro havia morrido. Mas ele colocou de uma maneira, onde ele disse, Lázaro adormeceu. Mas o que ele queria dizer é, Lázaro morreu. Agora, veja o entendimento dos discípulos no versículo de número 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus usou a palavra dormir para falar que ele havia morrido, o Lázaro.
E os discípulos, eles entenderam dormir no sentido literal. Eles entenderam que de fato ele estava dormindo. Senhor, se ele está dormindo, então ele está bem. Tanto que o versículo 13 explica isso. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Ou seja, Jesus estava falando uma coisa, eles estavam entendendo outra. Jesus estava falando sobre morte, eles estavam entendendo sobre sono. E aí vem o verso 14 que diz: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido com Lázaro. E o verso 15 diz: e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos? Olha, é por causa de vocês, graças a Deus, que eu não estava lá. Porque era melhor estar aqui com vocês, para que esse milagre acontecesse e vocês pudessem crescer mais na fé de vocês. Quando ele diz aí, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vejam que há uma crença do povo de Deus, uma crença inicial, uma fé salvadora, salvífica, que todos nós recebemos da parte de Deus a capacidade para crermos nele. Mas essa fé que ele está colocando aqui, não é a fé inicial, é uma fé contínua. É aquela fé experiencial, onde nós vamos crescendo mais no conhecimento de quem é Cristo. Nós vamos sabendo mais quem é o Senhor, e com isso nós vamos crescendo mais espiritualmente. Agora, vejam o final desse primeiro tópico, desse primeiro ponto, versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Na verdade, o Tomé, que nós vamos conhecer ao longo do Evangelho de João, que era bem incrédulo, nesse momento, ele teve muita coragem. Ainda que o entendimento errado, ele disse: vamos também nós para morrermos com ele. Meus irmãos, o que a gente aprende desse primeiro ponto? Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conduzindo a história para a sua glória. Mesmo no momento de luto, de dor, de consternação, de aflição, de falta de esperança, duas irmãs ali aflitas, depois enlutadas, um homem que havia morrido, mas o Senhor segue guiando e conduzindo a sua história, e ele chega na hora certa. Ele chega no momento correto na nossa vida. E tudo aquilo ali, por que houve aquele atraso? Por que Jesus passou 2 dias ainda onde ele se encontrava? Porque aquele momento da morte e ressurreição de Lázaro iria trazer glória ao Pai, através do conhecimento das pessoas de quem é o Filho. As pessoas ficariam admiradas ao saberem quem é Jesus. Jesus é o que ressuscita. Jesus é o que traz esperança. Jesus é o que traz consolo, que traz paz. Jesus é aquele que chega no momento correto. Então, o primeiro ponto é: Jesus é a glória do Pai. Jesus é a glória do Pai. Não adianta, meus irmãos, muitas pessoas que dizem bem assim: eu glorifico a Deus, ou eu vivo uma vida correta. Mas a pergunta que deve se fazer é: você conhece Cristo? Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador? Você vive por causa de Cristo? Porque se você não está com Cristo, nada que você faz traz glória ao Pai. A glória ao Pai, ela é trazida a partir do momento que você conhece Cristo e você caminha com Cristo. Mas o segundo ponto que nós aprendemos aqui, desta narrativa sobre Jesus, é que Jesus é a ressurreição e a vida. Primeiro, Jesus é aquele que revela a glória do Pai. E segundo, Jesus é a ressurreição e a vida. Olhem para o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Vou relembrar para os irmãos. Provavelmente a mensagem chegou até ele num período de 1 dia. Ele fica 2 dias onde ele estava.
E ele caminha em uma viagem que não tinha carro, não tinha essa facilidade nossa hoje, mas um dia. Então totalizou 4 dias. E diz o texto bíblico que ele já tinha morrido, já estava sepultado. E aí vem o verso 18 que diz: ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Preste atenção. Quando Jesus falou, teu irmão há de ressurgir, Jesus estava falando sobre algo imediato, sobre alguma coisa que iria acontecer naquele momento. Só que esse não foi o entendimento de Marta. Como que nós podemos falar que esse não era o entendimento dela? Olhe para o versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus falou, teu irmão vai ressurgir agora. E ela disse, eu sei, Senhor. Eu sei que o meu irmão ele vai ressurgir no último dia. O que é último dia dentro da escatologia? A Bíblia fala sobre último dia no singular e fala também sobre últimos dias. Último dia é o momento final dentro da história da redenção. O mundo não vai acabar, mas a história da redenção vai chegar no seu final. Último dia é quando Cristo vai voltar. Último dia no Antigo Testamento é chamado de dia do Senhor. Será aquele dia final, o dia de prestação de contas, o dia da volta do Senhor, o dia da ressurreição dos mortos, do povo de Deus, de todos aqueles que morreram. Eles vão voltar quando? No último dia. Mas só que nós não estamos no último dia, nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias eles foram iniciados com Jesus. Quando Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, iniciou-se os últimos dias. E convenhamos, já fazem mais de 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias, caminhando para o último dia. Então nós podemos dizer que o crente, ele está nos últimos dias, última hora, era presente, caminhando para o último dia, era vindoura e dia do Senhor. Então sabe o que Marta fez aqui? Marta deu um salto escatológico. Marta foi lá na frente e disse, Senhor, eu sei que o meu irmão, ele vai ressuscitar no último dia. Mas vejam a resposta de Jesus no versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Jesus falou, Lázaro vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar Lázaro. E Marta disse, eu sei, Senhor, lá na frente, lá no final. E Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo que ele não somente ressuscita, ele não somente dá a vida, mas ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida estava diante deles. Estava diante de Marta, diante de Maria, diante daquelas pessoas ali. Ou seja, Jesus ele não apenas dá a ressurreição como um dom futuro, mas ele próprio é a ressurreição e a vida. Isso significa, meus amados irmãos, tanto significou para Marta, como significa para nós, que a vida eterna, a vida perene, que nós nunca vamos perder, ela está conectada com Cristo Jesus. Jesus é o que dá vida, Jesus é o que ressuscita. Por isso que lá no capítulo 14, aqui de João, no versículo de número 6, ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição.
E quando ele fala eu sou, que no grego é a palavra ego eimi, na verdade o eu sou é o eu sou que se revelou lá para Moisés. É o eu sou que se revelou para os profetas. É o nome de Deus, é o tetragrama, é o próprio Senhor que estava ali diante de Marta, dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, vejam, meus amados irmãos, uma coisa muito importante. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus é o único que pode dar vida. Jesus é o único que pode ressuscitar. Jesus é aquele que pode ressuscitar pessoas hoje, que estão mortas em seus delitos e pecados. E Jesus é aquele, o único, que poderá ressuscitar aquelas pessoas que já morreram fisicamente, estando vivas espiritualmente. Sabe por que isso aqui é tão importante, gente? A Bíblia, quando ela vai falar sobre vida, ela fala sobre vida biológica, bios, e ela fala sobre vida espiritual, zoe. Todos que estão vivos fisicamente, têm vida biológica. Estão vivos. Pensam, falam, correm, andam, respiram. Mas nem todos que têm a vida física, que é a vida biológica, têm a vida espiritual. Nem todos. A grande maioria, meus amados irmãos, estão como mortos-vivos. Estão aí bonitos, andando, correndo, se divertindo, mas não tem vida espiritual. E a não ser que Cristo Jesus se revele para essas pessoas como aquele que ressuscita e aquele que dá vida, essas pessoas vão perecer eternamente no inferno. Por isso que Paulo, lá em Efésios, falou: ele vos deu vida. Que vida? Zoe, vida espiritual. Ele vos deu vida. Agora, continuando o texto, então o texto fala: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, em Cristo, ainda que morra, viverá. Aqui ele está trazendo um contexto futuro, futurista, está apontando para a frente. É uma esperança que nós temos, ou seja, o crente pode e o crente vai experimentar a morte. A morte vai chegar a todos nós. É inevitável, meus amados irmãos. Alguns morrem mais novos, outros mais velhos, mas a morte vai chegar a todos nós. Biblicamente a gente olha ali um Moisés, a gente que está na série do Antigo Testamento, Moisés que morreu com 120 anos, Josué que morreu com 110 anos, a morte vai chegar para todos nós. Mas qual que é a promessa bíblica? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A promessa do Senhor é que a morte não vai ser o nosso último lugar, a sepultura, ou o próprio céu. Preste atenção nisso que eu estou falando. O próprio céu. O céu não é a morada última do crente. E nem o inferno será a morada última dos ímpios. Tanto o céu quanto o inferno são lugares provisórios e temporários. Quem está no céu hoje é porque está com Cristo, mas está aguardando o último dia, quando Cristo voltará, e ele receberá um corpo glorificado, e ele vai viver em um novo céu e uma nova terra. Então veja, do céu ele vai para a terra restaurada. E quem está no inferno, ou vai para o inferno, ele está também em um lugar provisório. Porque a Bíblia fala que todos que estão lá, um dia, depois do juízo final, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E vão viver eternamente naquele lugar. Agora, olha o versículo 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, Jesus tanto falou do futuro, mas agora ele está falando do presente. Ele está dizendo, quem crê em mim, quem crê em Cristo Jesus, ainda que essa pessoa morra, mas ele não vai morrer eternamente. Meus irmãos, eu confesso para vocês que esse texto ele é tão rico, tem tantos detalhes teológicos aqui,
Que a gente fica bem assim, Senhor, eu falo tudo, eu não vou, eu avanço por causa do horário, que é uma riqueza isso aqui. A Bíblia fala de 3 mortes. Morte física, que é a separação do nosso corpo, da nossa alma, é a separação de nós mesmos. Mas ela fala também sobre a morte espiritual, que são todos aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, ou que entraram neste mundo, todos que entraram nesse mundo, entraram mortos espiritualmente. Se não receberam vida, estão mortos. Mas a Bíblia fala também da morte eterna. Imagine uma pessoa que vive aqui, mas não conhece a Cristo, está morto espiritualmente, e ele morre desta maneira. O que ele vai provar? A segunda morte. Ele vai morrer eternamente. E o texto bíblico está dizendo que todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós não vamos provar disso por causa de Cristo Jesus. O que a gente aprende desse segundo ponto, meus amados irmãos? Que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Olhe para o finalzinho do verso 26. Crês isto? Ou seja, tudo que o Senhor falou para Marta, agora Jesus pergunta, você crê nisso? E ela responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Eu creio nisso. Sabe o que eu fico pensando, meus amados irmãos? Eu não tenho muitos anos de pastoreio, 12 anos. Mas nesses 12 anos, como pastor, já fiz vários sepultamentos. Já participei de vários velórios. Assim como também casamento, batismos pela graça do Senhor. Mas uma das coisas mais reconfortantes, que nos traz alegria, é quando em um velório, em um sepultamento, você pode falar, eu tive a oportunidade de citar esse texto para uma família, diante de um enlutado, diante de uma pessoa que está morta, mas que aquela pessoa é crente. Eu sou a ressurreição e a vida. É um texto bíblico que nos faz ficarmos alegres, por entendermos bem assim, esta pessoa está neste caixão, essa pessoa está morta, essa pessoa está com o Senhor, mas essa pessoa um dia voltará e estará para sempre com o Senhor, porque as promessas de Deus é que a morte não é o fim para a vida do crente, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Agora a coisa mais triste, mais constrangedora para um pastor quando ele vai fazer um sepultamento, é quando ele cita esse texto, e por mais que a gente não tenha certeza daquela pessoa que está ali, mas quando você sabe, essa pessoa não deu fruto nenhum, essa pessoa me parece que não conheceu Cristo, e você não sabe qual o destino, não sabe porque a gente não é Deus, não pode sentenciar, mas você imagina, porque não conhece Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, Jesus é a glória do Pai. Segundo ponto, Jesus é a ressurreição e a vida. E o terceiro ponto é que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. A gente pode ver isso nesse texto. Olhe para o verso 28, que diz assim, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Preste atenção, meus irmãos. Jesus revela a glória do Pai. Jesus é a ressurreição e a vida. E Jesus, ele é homem, é um ser humano, como nós, apesar de também ser Deus. Jesus, ele sabia pela sua divindade que Lázaro tinha morrido.
Mesmo ele não estando fisicamente na casa de Lázaro. Ele falou, Lázaro morreu, claramente. Então a gente tem um lado o quê? O lado divino de Jesus. Mas agora a gente tem um lado humano. O texto diz que agitou-se no espírito e comoveu-se, ou condoeu-se, ou teve compaixão. Espírito aqui, meus amados irmãos, é a mesma coisa de alma. Jesus tem um corpo, mas Jesus também tem uma alma, que é a mesma coisa de espírito. Quer dizer que Jesus, ele se comoveu, ele teve compaixão, ele teve empatia. Por quê? Porque Jesus é homem. Olha o verso 34. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E aí o versículo 35, um versículo pequeno diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Isso mostra para nós, sabe o que, irmãos? Jesus não é um robô, uma máquina. Jesus não é um ser diferente completamente de nós, mas Jesus é gente como a gente. Só não tem o pecado que nós temos. Mas Jesus tem sentimentos, Jesus tem uma alma, Jesus tem desejos, inclinações que são santas. Jesus é um homem real, mas também Jesus é um homem ideal. Jesus é um homem perfeito, com sentimentos santos. Agitou-se no seu espírito, comoveu-se e chorou. E isso chamou a atenção das pessoas. Olha o versículo 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Vede quanto o amava. As pessoas olharam para Jesus e falaram, ele amava Lázaro, ele amava Marta, ele amava Maria. Quando eu estava preparando esse sermão, meus amados irmãos, eu fiquei pensando em muitos teólogos dos nossos dias. Muitas pessoas que são cheias de informações, são hábeis em leituras, em várias teologias, mas não têm o que Jesus Cristo tem e quer que nós tenhamos: amor, compaixão. Eu pergunto para vocês, do que vale você ter uma teologia muito preciosa, mas é uma teologia no qual você não se compadece, você não anda com as pessoas, você não chora com as pessoas, você não sorri com as pessoas, é uma pessoa que é distante, é isolada. Já pensou se Jesus fosse assim? Uma boa oratória, uma boa teologia, mas não se preocupava com as pessoas? Não é o caso de Jesus, irmãos. Abra as Sagradas Escrituras em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que eu vou lhe mostrar quem é Jesus e como que a gente pode se aproximar de Jesus diante das nossas lutas. Hebreus 4,15 nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Jesus tem sentimentos. Jesus ama. Jesus chora. Jesus se entristece quando a gente peca. Jesus, ele se compadece das nossas enfermidades, das nossas lutas. E nós aprendemos nesse texto, eu quero que você saia daqui com muita clareza sobre isso. O Jesus que sabia, Lázaro morreu. O Jesus que foi até Lázaro para ressuscitá-lo, é o Jesus que também chorou. É o Jesus que também agitou-se no seu espírito. E aí o verso 37 termina dizendo assim: mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Não podia? Claro que podia, mas havia um momento certo, não na agenda deles, mas na agenda do Senhor. E por fim, meus irmãos, o Jesus que revela a glória do Pai, o Jesus que é a ressurreição e a vida, o Jesus que é 100% Deus e 100% homem, e preste atenção, eu estou tirando todo o foco aqui de Lázaro, eu estou colocando foco em Cristo, porque o grande personagem desse texto é Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, este Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Olhe para o versículo 38, que diz assim: Jesus,
agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Vejam, meus irmãos, elas sabiam o que estava acontecendo ali. Já cheira mal, imagine ali. Uma pessoa que morreu há 4 dias, já em decomposição. O cheiro é horrível. Mas o versículo 40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? E como eu disse para vocês agora nessa exposição há pouco, eu falei que a glória de Deus é quando o Filho é revelado, dentro do Evangelho de João. Então, a glória de Deus é que as pessoas verão como Jesus fez isso. Só pode ser o Messias. Então, olhe para o versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui está o ponto central deste último ponto que eu estou trazendo para vocês. O milagre foi para quê? Para que creiam que tu me enviaste. Para que as pessoas saibam quem eu sou. Eu sou o Messias, eu sou o Verbo encarnado. E tendo dito isto, versículo 43, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Que milagre, meus amados irmãos. Que cena espetacular. Que Cristo maravilhoso, que Cristo exaltado. Somente o Filho de Deus poderia fazer isso. Lázaro, venha para fora, com um comando, com uma palavra. Aquele que tem autoridade sobre os vivos e os mortos falou: venha para fora, e ele veio. E o texto diz: desatai-o e deixai-o ir. Me lembra muito daquela criança, quando o Senhor falou: Talita cumi, levanta menina, levanta cordeirinho. E para provar, meus amados irmãos, que o Senhor tinha feito aquele milagre, ressuscitando aquela jovem, o Senhor falou: agora traga uma comida para ela, o melhor prato, para mostrar bem assim, de fato ela ressuscitou. E aqui para mostrar que de fato Lázaro ressuscitou, desatai-o e deixai-o ir. E eu fico imaginando, meus irmãos, a perplexidade daquele povo. Eles que estavam consternados pelo luto, perplexos, atônitos, por causa daquele homem que morreu. Agora a perplexidade é que eles estavam vendo aquele homem andando, caminhando. Eu não vou entrar nessa parte, até também por causa do horário, mas se você olhar o versículo 45 e o 46, vejam que diante do mesmo milagre, a gente tem públicos que interpretaram diferente aquela situação. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Porque esse é o objetivo de João, ver os milagres de Cristo e crer nele. Mas outros, diz o versículo 46, porém foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Tanto que o versículo de número 48 vai dizer bem assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, o milagre que Jesus produziu chamou a atenção de muitos e creram nele, mas outros começaram a armar para que ele fosse morto. Irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte, sobre esse último ponto: Lázaro, venha para fora. Sabia que com você, se você é crente, eu creio que sim,
Foi muito parecido. A diferença é que a tua morte não era uma morte física. Você não estava em um caixão, mas você estava como um zumbi nessa terra. Você não ouvia a palavra de Deus, você não entendia a palavra de Deus, você não ouvia e compreendia a voz do Senhor, você não tinha o mínimo apreço pelas coisas de Deus, você estava morto em seus delitos e pecados. É assim que você se encontrava. Mas em um determinado momento, o Senhor, que falou para Lázaro, fisicamente, venha para fora, e ele veio, o Senhor falou para você espiritualmente, venha. Ele te atraiu, Ele te chamou, Ele mudou a tua vida, a tua sorte, o teu coração, a tua história. Por isso que você está aqui hoje vivo. Mas você vai morrer, assim como Lázaro. O Lázaro morreu, ressuscitou, mas a ressurreição de Lázaro não foi a ressurreição final, porque o Lázaro morreu e está hoje na presença de Deus. Mas um dia, o Deus que é o Deus dos vivos e dos mortos, vai chamar Lázaro do túmulo, vai chamar você do túmulo, vai chamar você de onde você estiver, e você vai se reunir naquela grande assembleia, naquela grande reunião, com todos os santos, de todos os momentos, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Então essa história não é só de Lázaro, é minha, é sua, é de todos nós, é de todos os crentes. É a minha história, é a história da dona Rosimar, é a tua história. Nós vamos morrer, mas nós também vamos ressuscitar no último dia. Sabe como é que eu quero terminar esse texto, meus amados irmãos? Com a pergunta que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez lá no versículo de número 27. Versículo 26, lá no finalzinho. Quando ele vira para Marta e fala assim, crês isto? Crês isto? Você crê nessa história? Você crê que essa história é verdadeira, que é real, que é a história de Cristo, que é o teu Cristo, que é o teu Senhor? Como que você sai nesta noite? Como que você vai participar deste banquete? Crendo nisso? Crendo nessas verdades? Espero que sim, meus amados irmãos. Cristo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Amém, meus irmãos? Senhor, cremos nisso, Pai, com muita alegria em nosso coração. Cremos que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Cremos que o Senhor ressuscitou Lázaro e vai ressuscitá-lo lá no último dia. E cremos também que o Senhor vai fazer assim conosco. Vai ressuscitar Agostinho, vai ressuscitar Jonathan Edwards, vai ressuscitar Martin Bucer, vai ressuscitar Russell Shedd, vai ressuscitar todos nós por pura graça e poder e misericórdia, e estaremos para sempre contigo, Senhor amado. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.